Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nesse último tempo que o Senhor Deus preparou, o Senhor Deus, primeiramente, nos chamou, nos salvou e discerniu deste mundo. Nós agradecemos por essa oportunidade grandiosa que o Senhor nos permitiu, através da palavra e do Espírito Santo, para podermos viver conforme a sua palavra. Nesse presente momento, nós estamos reunidos diante do Senhor Deus. Que nós possamos louvar a sua palavra, possamos aprender a sua palavra. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que pudéssemos estar dentro dessa comunhão. E nós queremos que o Senhor está no meio de nós. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. E através da mão de graça o Senhor possa sustentar a cada um, o nosso coração, a nossa vivência, todos os pecados escondidos que não são adequados diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos fazer perceber através da sua palavra. Que o Senhor Deus nos permita para que nós possamos viver uma vida adequada diante do Senhor Deus. Para que nós não vivamos como insensatos, mas possamos seguir a sua santa vontade, para podermos viver o restante das nossas vidas recebendo a condução do Senhor. As igrejas pelo mundo, que estão no meio da dificuldade, guardando a fé para pregar o Evangelho, todos esses irmãos e irmãs, nós sabemos que o Senhor está no meio deles, trabalhando para que eles possam evidenciar a sua palavra. E muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus e assim possam cumprir o grande trabalho do Senhor Deus. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem com o coração fraco, que através da sua palavra, através da sua graça, o Senhor possa levantá-los. Nós todos, diante da sua graça vindoura, possamos ser conduzidos, Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, o caminho que devemos percorrer. Nesse momento também, que o Senhor Deus possa manifestar qual é a sua palavra que deseja nos ensinar, para que nós possamos compreender cada momento mais e possa se tornar um tempo benéfico diante do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Mateus capítulo 5. Vamos procurar Mateus capítulo 5, versículo 9 ao 12. Mateus capítulo 5, versículo 9 ao 12. Vamos ler todos juntos, devagar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o clima está esquentando bastante. Então, nós falamos que as verduras, trigo, eles amadurecem mais rápido com o calor. O cristão, no meio da dificuldade, do sofrimento, a vida de fé é treinada. Então, acredito que assim se torna um fruto adequado diante do Senhor Deus. Se nós olharmos em Mateus capítulo 5, nós podemos ler sobre os bem-aventurados que o Senhor Jesus tem dito, e eu estou continuamente pregando essa palavra. Então, hoje, nós estamos aprendendo sobre a oitava, que seriam os bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, aquele que sofre perseguição por causa da justiça. Então, claro que representam os cristãos que receberam a salvação. Então, antes de recebermos a salvação, nós praticávamos a iniquidade, todo o pecado. Nós merecemos receber o castigo e o juízo diante do Senhor Deus. Mas, pela graça do Senhor, nós somos salvos. Assim como em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, nós temos recebido perdão dos pecados e ser justificado é um pouquinho diferente. Então, você cometeu um grande pecado e agora foi sentenciado à morte. Mas, vamos pensar que por uma ocasião especial foi perdoado os seus pecados, você conseguiu a liberdade. Não, mas
As pessoas, quando olham para aquela pessoa, elas dizem: nossa, ele cometeu um pecado, ele era um criminoso. Então, esse título de criminoso sempre vai persegui-lo a vida toda. Então, mas vamos pensar que ao mesmo tempo, quando ele saiu dessa prisão, ele recebeu 5 estrelas. Então, não importa se é uma ou é 5, tudo é glória, não é? O homem que havia sido sentenciado à morte, após ser liberto, ele conseguiu uma posição grandiosa. Então, quem é que vai poder desprezar este homem? Então, o Senhor que ele recebeu todo o castigo, a maldição por nós, e não somente para aqueles que creem, mas para todos deste mundo, o Senhor os considerou como justos, justificados. Como em Romanos, capítulo 5, versículo 19, pela desobediência de um só homem, Adão, todos se fizeram pecadores. Então, mas, pela obediência do Senhor Jesus, muitos serão feitos justos. Então, nós, dentro de Adão, não havíamos pecado, mas nos tornamos pecadores. Então, dentro do Senhor Jesus, agora recebemos o perdão dos pecados, mas também nos tornamos justos. Quer dizer que o nosso destino mudou por completo. Então, só de ter recebido o perdão dos pecados já é um grande agradecimento. De não ir para o inferno é um agradecimento. Então, mas nós nos tornamos justos diante do Senhor Deus. Então, o Senhor, ele deu essa justiça de ter obedecido ao Senhor e permitiu para que nós pudéssemos nos tornarem justos. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 1, o Senhor Jesus, sem saber sobre o pecado, é o Senhor Jesus que não tinha pecado. Ele, realmente sendo um Senhor que desconhece o pecado, ele se fez pecado por nós. Ele fez cair o pecado sobre ele. O Senhor Jesus se tornou um pecador, realmente que estava para receber um grande castigo por nós. Quer dizer que o Senhor Deus fez cair sobre ele o pecado de nós todos. O Senhor Jesus, ele se tornou pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, ele carrega todo o pecado do mundo. Ele se tornou um pedaço imenso de pecado. Então ele se tornou um pecador por nós, sem nem saber o que era o pecado. Então podemos dizer que o Senhor Jesus, ele sofreu por nós. Então por que aconteceu desse jeito? Então para que possa se tornar a justiça diante do Senhor Deus. Então quer dizer que nós vemos o Senhor que se tornou a nossa justiça. Então o Senhor Jesus, ele se entregou por conta dos nossos pecados. Ele foi entregue por conta dos nossos pecados. E ele também ressuscitou para a nossa justificação. Através da cruz, ele acabou com nossos pecados. E o Senhor Jesus que ressuscitou para a nossa justificação. A sua ressurreição é a justiça. O Senhor Jesus é um Senhor que não tem pecado. É totalmente puro. Ele é um justo. É por isso que dentro do Senhor Jesus, nós nos tornamos em pessoas justas, justificadas. Então, por quê? Porque salvando o pecador, não somente perdoou os pecados, mas por que transforma em justos? Para que possam viver como justos. Então, nós nascemos como pecadores em Adão. Então, todo o pecado que está em Adão, toda essa concupiscência do pecado, nos foi dada como herança. Então, nós somos seres cheios de pecado. O Senhor, ele não simplesmente nos salvou e nos deixou, mas ele nos permitiu a vida de Cristo. Ele nos permitiu o amor de Cristo. Ele nos permitiu o Espírito de Cristo. Quer dizer que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nos permitiu o coração de Cristo dentro de nós. As pessoas que receberam a salvação ainda têm a concupiscência carnal, mas agora iniciou uma nova personalidade. Quer dizer que o Senhor Jesus, que está em nós, todos os dias,
Ele vai renovando a nossa vida, vai permitindo para que possamos amar o Senhor, para que possamos viver conforme a palavra dele. Então, a nossa identidade agora somos de justos, é por isso que devemos viver como justos. Então, enquanto somos justos, justos têm que viver como justos. Após termos recebido a salvação, o Senhor ele nos transformou em justos, para que nós possamos viver como justos. É por isso que em 1 João, capítulo 1, versículo 25, realmente para todos aqueles que praticam a justiça, sabem que são nascidos de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele vive uma vida como um justo. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, nós agora, dentro de Cristo, nos tornamos injustos. E agora, nós temos esse coração para podermos viver através do coração, do poder, através da palavra, da vontade do Senhor. Então, isso é um problema muito importante. Então, falar que recebeu somente a salvação, fui justificado, eu não devo estar me alegrando somente com isso. Mas, como justo, o justo deve viver. Então, existe uma palavra assim. Se você recebe a graça, vem o teste, a tentação. E se você tem a personalidade, vem a perseguição. Então, o Senhor Jesus, enquanto ele viveu os 30 anos da sua vida, e chegando no momento onde ele começou a fazer os milagres, primeiro ele foi para ser batizado. O Senhor Jesus ele foi batizado, entrou na água. E isso mostra a morte do Senhor Jesus. Sair da água representa a sua ressurreição. Mostrou antecipadamente para nós. O Senhor Jesus mostra que ele irá entrar na glória do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus realmente disse, abrindo uma porta dos céus, a voz desceu dizendo, este é o meu filho amado a quem me comprazo. Aquela voz que veio dos céus. Eu penso que na verdade não seria tão necessária. Por quê? O Senhor Jesus, desde o princípio, ele já é como Deus. Ele já é o filho amado de Deus. O Senhor Jesus, ele ter entrado na água e ter saído, ouviu a voz dos céus dizendo, este é o meu filho amado. Isso quer dizer que a morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição, o Senhor ele está dizendo essas palavras para todos aqueles que são salvos mediante Cristo. É por isso que em Romanos capítulo 8, nós podemos dizer que nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Então, nós somos herdeiros do Senhor Deus que recebemos a salvação. Nós somos os filhos amados do Senhor Deus. Então, nós podemos dizer que somos os herdeiros de Deus. Agora, nós recebemos esse testemunho de que somos os filhos do Senhor Deus. Então, nós recebemos essa confirmação. E se nós olharmos em Mateus capítulo 4 também, o Senhor Jesus, quando recebeu o batismo no Rio Jordão, logo depois, ele foi para o deserto durante 40 dias em jejum, ficou cansado e realmente faminto, e o diabo veio para tentá-lo, dizendo, se tu fores o Filho de Deus, por que está passando tanta fome? Por que você está na dificuldade? Você tem poder. Transforma essas pedras em pães. Faça pão e coma. Por que você, sendo filho de Deus, tendo poder, está aqui sofrendo no momento? Com um formato tão lamentável? Essa era a primeira tentação do diabo. Se nós pensarmos, nós podemos dizer, nossa, eu sou filho de Deus, eu tenho poder, mas por que eu estou passando fome? Então, o Senhor Jesus, ele disse conforme a palavra, dizendo, até com essas pedras ele pode fazer a descendência de Abraão. Quer dizer que o Senhor Deus ele pode fazer tudo do nada. Não só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, algo mais importante do que o homem comer e beber é obedecer à palavra do Senhor Deus. É isso que se torna alimento dele. Como em João capítulo 4, realmente
A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, que você conhecer muito a Bíblia é a alimentação diante do Senhor Deus, mas você viver obedecendo a palavra do Senhor Deus, isso é o nosso alimento. E o Senhor, ele venceu as 3 tentações do diabo, ele venceu o diabo. Então, por quê? Então, porque Adão, pai da humanidade, ele foi derrubado na tentação do diabo. Então, o Senhor Deus que permitiu essa tentação ao diabo. A Adão. Então, nem o diabo consegue trabalhar se o Senhor Deus não permitir. Então, por que o Senhor Deus, ele permitiu? Por que o Senhor Deus permitiu o diabo para tentar a Adão? Então, porque o Senhor Deus, ele criou o homem com o objetivo de que o homem, ele possa viver tendo a vida eterna diante do Senhor Deus, possa viver a eternidade com o Senhor, receber a glória eterna. E antes disso, é necessário ele passar por um teste. Quanto mais glorioso, melhor é o lugar. Realmente existe um teste, é necessário do mérito, não é? Você ter essa dignidade, cumprir os requisitos. Então, nós podemos ver que Adão, ele foi contra a palavra do Senhor Deus. Ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, contra a palavra do Senhor Deus. Então, realmente não quer dizer que ele iria morrer naquele dia por comer, mas ele desobedeceu a palavra do Senhor Deus e por comer pela desobediência, ele morreu. Não por comer o fruto, mas sim por desobedecer. Então, Adão, ele fracassou no primeiro teste que o Senhor Deus permitiu. Então, realmente, Eva comeu e deu ao seu marido. Então, ele fraquejou no seu coração e acredita que ele comeu. Então, no primeiro teste, ele fracassou. Ele perdeu a comunicação com o Senhor, ele foi expulso do Jardim do Éden. Então, ser expulso do Jardim do Éden quer dizer que você foi expulso do reino do Senhor Deus. Isso é um exemplo que o Senhor Deus está permitindo. Todos se tornaram pecadores em Adão. E Adão, realmente, todos que nasceram de Adão, agora são pecadores, nascem da sua descendência. E o Senhor Jesus, já que tinha Adão como o representante de toda a humanidade, o Senhor Jesus ele precisa nascer do homem e vencer a tentação do diabo. Então, é por isso que o Senhor Jesus, ele venceu a tentação do diabo como representante da humanidade, para poder iniciar o trabalho da salvação. Como em Hebreus capítulo 2, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele recebeu a tentação, mas o Senhor ele ajuda aqueles que são tentados. O Senhor Jesus, como aquele que tem a carne, foi tentado pelo diabo, mas o Senhor Jesus ele venceu a tentação. Então esse Senhor que venceu a tentação, então nós podemos ver que o diabo ele tenta aquele que recebeu a salvação. Ele pode não tomar a salvação, mas ele atrapalha para que não possam viver a vida de fé. Mas então, o Senhor ajuda aquele que é tentado. O Senhor ele não somente nos salvou, mas ele está cuidando de nós. Então nós, quando recebemos a tentação do diabo, nós podemos vencer por conta da ajuda de Deus. E é por isso que se nós olharmos em 1 João capítulo 5, versículo 4 também. Então todo aquele que é nascido de Deus já venceu o mundo. Então todo aquele que é nascido de Deus são aqueles que receberam a salvação, são aqueles que venceram o mundo. Então ter vencido o mundo, então isso é a nossa fé. Então você vencer o mundo. O mundo está cheio de pecado. É um mundo onde o diabo está dominando. Então nós podemos dizer que o diabo ele é o príncipe deste mundo. Então se nós recebemos a salvação, nós estamos vivendo neste mundo cheio de pecado, mas nós vencemos o mundo. Então quer dizer que nós vencemos contra o diabo que está dominando este mundo. Então nós fazemos a vontade do Senhor Deus e nós vencermos. Então todos aqueles que são nascidos de Deus já venceram o mundo. Então nós vencemos o mundo e isso é a nossa fé.
Então, nós temos recebido a salvação, o Senhor, Ele está nos ajudando. Então, nós temos recebido a salvação, não somente recebemos a salvação, mas recebemos ajuda e podemos depender desse Senhor que nos salvou. E com essa fé, nós vencemos o mundo. Toda a malignidade e a mentira, nós podemos vencer contra este mundo. Então, nós todos, após termos recebido a salvação, então nós agora temos um novo início, uma batalha contra o diabo. As pessoas que receberam a salvação, nós todos agora somos pertencentes ao Senhor e todo o resto do mundo pertence ao maligno. Então, uma pessoa que recebeu a salvação foi liberta do poder do diabo e agora pertence ao Senhor, pertence a Deus. Mas o mundo todo pertence ao maligno. Então, se nós olharmos para este mundo, o poder do maligno é inacreditável. Está cheio de pecado. E deste meio nós fomos salvos. Nós todos somos aqueles que somos nascidos do Senhor. Nós recebemos a herança do reino dos céus. Mas nós todos agora precisamos vencer contra o poder do diabo. Estamos vivendo nessa vida. É uma luta, uma guerra contra o diabo que está dominando o poder deste mundo. Então nós, enquanto guerreamos, quando nós lutamos contra o nosso inimigo, nós podemos nos tornar em conquistadores, mas no momento em que perdemos, nos tornamos em escravos. Então, antigamente, nós todos, realmente nós vivíamos contra o diabo, mas nós agora já vencemos. Nós agora estamos lutando contra este mundo e vencemos, não é? Então, para nós existe esta guerra. Como em João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus ele já diz: tenho-vos dito isto, para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor, ele desceu do trono grandioso do reino dos céus, veio para este mundo. O Senhor Jesus, desde o momento que nasceu, em Belém, quando ele nasceu como criança, Herodes mandou o exército para matar o Senhor Jesus. Matou todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Se o Senhor Deus não tivesse protegido, teria morrido naquela hora. Então ele foi para o Egito e realmente passou ali por toda a aflição e depois ele voltou. Então nós podemos ver como o diabo ele começa já a perseguir desde o momento que o Senhor Jesus nasceu. O diabo continuamente persegue o Senhor Jesus para perseguir, para ir contra o Senhor Jesus. Então, quando nós vemos uma coisa dessas, o Senhor Jesus não foi somente ele que recebeu esse castigo, essa perseguição, mas nós podemos ver que todos os cristãos, as aflições, as tribulações, o sofrimento, irão receber junto com Cristo. Então, nós iremos sofrer com Cristo. Então, Cristo já sofreu essas aflições, mas ele venceu. É por isso que ele disse para nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor que venceu o mundo, agora ele está conosco, ele está dizendo que vai fazer com que nós possamos vencer este mundo também. Não precisamos temer. Então nós estamos continuamente aprendendo a palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 3 e em diante, aprendendo sobre a boa-aventurança, não é? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, ser pobre de espírito não quer dizer que você estar nu neste mundo, você vir de mãos vazias e agora está partindo de mãos vazias. Então, nós podemos ver que este mundo é nada, é uma vaidade. É isso você ser pobre de espírito. Então, neste mundo que nós viemos de mãos vazias, as pessoas que vêm de mãos vazias deste mundo, eles têm a ambição sem fim, parece que querem devorar este mundo. Daqui a pouco irão partir novamente de mãos vazias. Então, nós viemos de mãos vazias,
Mas nós recebemos a vida do Senhor, então nós vamos com esta vida para o Senhor. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, nós agora já somos aqueles, como versículo 24, porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra entre vós foi evangelizada. Quer dizer que este mundo todo vai passar, todo este mundo vai acabar. Então, nós estamos vivendo neste mundo, mas a nossa vida também encerra. É uma única vida que, como o sonho de uma noite. Mas as pessoas acham que vão viver centenas de anos, milhares de anos, e estão tendo essa expectativa, mas o mundo não é assim. Como em Salmos 90, quer dizer que nossos dias são como nada diante do Senhor. Passam num piscar de olhos. Quer dizer que a nossa única vida, todo o esforço, a dedicação, é como nada. O pobre vai viver como pobre, o rico viveu como rico, cada um viveu com a sua própria glória, mas depois adoece, morre, parte e ali acaba. E se acabasse ali seria ótimo, mas existe o juízo eterno. E é por isso o Senhor, Deus, nos salvou desse meio. Nós não estamos vivendo por um mundo onde vivemos temporariamente. Nós não estamos vivendo neste mundo para vivermos algumas dezenas de anos. Aqui é somente um processo para podermos entrar, um preparo para entrar no reino de Deus. Então, nós recebemos a salvação, agora nós somos filhos do Senhor Deus, e agora, como filhos do Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. E estando diante do Senhor Deus, agora sem nenhuma vergonha, nós, como salvos, agora de como que nós vivemos diante do Senhor Deus, existe a glória eterna do Senhor Deus que é diferente para cada um. Então, nós estamos vivendo por esta glória. Mas se nós olharmos na palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 3 ao 9, então nós podemos ver que são as pessoas que são pobres em espíritos, os que choram porque eles serão consolados, quer dizer que irão receber o perdão dos pecados ao se arrependerem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, quer dizer que aqueles que são mansos, aqueles que têm um coração de obediência para com o Senhor. Isso nós chamamos de pessoas mansas, porque eles herdarão a terra, quer dizer que herdará a herança eterna diante do Senhor Deus. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, quem tem fome e sede de justiça não está buscando uma coisa para comer ou beber fisicamente. Então, vocês já passaram fome? Vocês já ficaram sem algo para comer? Não é fazer dieta. Então, teve vezes que eu fiquei com muita fome porque não tinha o que comer. E vocês já passaram uma sede imensa a ponto de quase morrerem? Eu já passei por isso. Então, quem tem sede, quem tem fome de justiça, é uma pessoa, quer dizer que essa justiça do Senhor Deus, que busca fazê-la, como assim uma pessoa que está com fome e sede carnalmente, está buscando sedentamente por a comida, por pela água, é a mesma pessoa que quer fazer essa justiça de Deus. Então quer dizer que aquele que tem fome e sede de justiça, de fazer a vontade do Senhor Deus, esta pessoa recebe realmente a bênção espiritual, recebe toda essa graça diante do Senhor Deus. Então nós podemos ver que existe realmente esta palavra do Senhor para nós. Então nós realmente cremos que nós recebemos a salvação. E nós temos recebido a salvação de que nós iremos entrar no reino do Senhor Deus, nós estamos crendo também. Mas na sua própria vivência, por que você não crê que o Senhor está com você? Não sei por que as pessoas não creem. Se nós olharmos em Mateus capítulo 10, o Senhor Deus, ele já contou até os fios dos nossos cabelos. O Senhor, ele contou o fio dos meus cabelos. Então, o Senhor Deus, ele conhece melhor a minha questão, a minha situação, melhor do que eu. Toda a minha vida, todas as minhas coisas, o Senhor, ele já conhece. O Senhor há de intervir. E eu agora tenho certeza. Então, se eu olho para o Senhor, eu dependo do Senhor, eu creio no Senhor, confio no Senhor. O Senhor, ele conhece a minha situação. O Senhor, ele conhece a minha situação.
Então, todos os dias, eu preciso conhecer diante do Senhor. Então, dentro da vida, dentro do Espírito, conforme a palavra também, cada momento o Senhor Deus nos permite. Carnalmente também Ele nos permite. Não quer dizer que realmente o cristão vai fugir de todos os sofrimentos ou tribulações deste mundo. O Senhor Deus vai nos permitir também, porque é um momento onde Ele está nos colocando à prova. Então, nós somos pessoas que somos realmente com fome e sede de Espírito. Então, nós todos realmente já recebemos esse perdão dos pecados. Nós agora precisamos ter o quê? A misericórdia pelos outros. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqueles que não receberam a salvação, nós precisamos ter misericórdia. Aqueles que são fracos, nós precisamos ter misericórdia. Para aqueles que cometem algum erro, para comigo, eu preciso ser o quê? Misericordioso. Porque o Senhor, Ele me permitiu essa misericórdia. O Senhor Deus, como é piedoso, eu preciso ser piedoso também. Então, você ter misericórdia é a mesma coisa de ter piedade. Então, uma pessoa que é misericordiosa é bem-aventurada, porque quando alguém me perdoa e eu perdoo essa pessoa também, o Senhor, Ele pode me perdoar. Quando eu estou fraco, o Senhor, Ele me ajuda na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte no Senhor. O Senhor, por quê? Permite essa misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Após termos recebido a salvação, nós todos, na nossa vida, continuamente nos tornamos limpos diante do Senhor. O coração escuro vai se tornando claro, limpo diante do Senhor. E assim, nós podemos ver que esta bênção que o Senhor Deus nos permite é o que? Abrir-se os olhos espirituais. Quer dizer que nosso coração tem o pecado, então isso vai acontecer o quê? Vai escurecer os nossos olhos. É por isso que o Senhor ele diz que vai clarear os olhos do nosso coração. Vai esclarecer. Então nós podemos ver que, se nós tivermos algum pecado, ele encobre a nossa visão. Nós não conseguimos enxergar. É como se tivesse um tampa-olho. Quer dizer que nós não conseguimos ver ao Senhor. Então, mesmo que você leia a Bíblia, mesmo que você olhe para a palavra, ouça a palavra, você não consegue sentir nada. Por quê? O seu coração não está limpo. É por isso que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, verão o mundo espiritual, podem viver somente olhando e esperando pelo reino de Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, na semana passada aprendemos sobre os pacificadores. Então, eu recebi uma ligação de vários lugares. Falou, pastor, a sua palavra sobre pacificadores. Realmente eu senti sendo pressionado no meu coração através dessa palavra, porque eu vi que eu não era uma pessoa pacificadora. Então, um pastor me ligou, um diácono me ligou. Realmente, muitas pessoas parece que sentiram isso, não somente eu. Então, nós estávamos pensando somente na pacificação com o Senhor Deus, mas não estávamos pensando na pacificação entre os irmãos, entre as pessoas que receberam a salvação. Então, nós todos agora temos a união feita pelo Espírito Santo, precisamos o quê? Guardá-la. Então, nós precisamos nos unir. Isso é a pacificação. Então, o pecador, duas pessoas, não tem como se tornar um só. Jamais. Porque cada um se extraviou pelo seu próprio caminho. O marido e a esposa também, realmente no real sentido, eles se esforçam para se unirem. Então, mas na realidade, por natureza, ninguém quer se unir. Então, mas diante do Senhor Deus, nós nos unimos. O Senhor Deus, Ele nos traz essa paz. Nós temos essa pacificação de Deus em nós através do Senhor Jesus. Nós que éramos inimigos. A pacificação ser cumprida quer dizer que nós recebemos a salvação. Uma pessoa que recebeu a salvação com o que recebeu a salvação quando se unem é a pacificação. E também as pessoas que não receberam a salvação, que são inimigos do Senhor Deus. Para essas pessoas também. Nós podemos tirar todo esse nosso sentimento e emoções e podemos esperar nossos irmãos e irmãs. O irmão e irmã que receberam a salvação junto com Cristo. Realmente nós temos essa mesma vontade. Nós todos estamos vivendo aqui. Algumas pessoas, realmente elas se odeiam, brigam, realmente levantam os olhos para cima assim com fogo. Não pode ser assim, né?
Então nós todos precisamos ter o quê? A paz entre nós mesmos. Então realmente o Senhor já nos disse, não é? Então se nós olharmos para o boi ele tem, por exemplo, o chifre torto, assim, não é? Seria bonito se ele tivesse todos assim para cima, mas um lado ficou torto. Então quando tem esse chifre torto e você tenta consertar, o boi foi e morreu, porque você forçou demais. Então isso quer dizer que você matou o boi desse jeito por tentar consertar esse chifre dele. Então se estiver um pouco torto, deixa, é só deixar. O Senhor Deus deixou assim também. Mas querem pegar o irmão ou a irmã, falam de qualquer jeito, gritam com o outro, odeiam um ao outro. Como podem ser assim? Eu sei que os irmãos eles se odeiam. Os irmãos e irmãs não sabem? Tudo se manifesta, como é que não vou saber? Dá pra saber tudo. Reclamam, xingam, odeiam um ao outro. Por quê? Se pegam as questões deste mundo. Os irmãos receberam a salvação, agora são salvos, estão vivendo diante do Senhor Deus, querem pregar. Tem muitas coisas boas, mas só por causa de uma coisa pequena já tá assim, querendo brigar. Já começa a discutir, odiar. Por que o coração é tão fechado assim, pequeno, encurtado? Então, mesmo que nós realmente tenhamos esse coração, realmente nós precisamos ter o quê? Olhem para os pais, como tem paciência, amor por nós. Olhem para o Senhor Deus, quanta paciência Ele teve por nós. Então, nós todos que recebemos a salvação como filhos do Senhor Deus, agora nós recebemos essa paz. Nós temos o quê? Essa piedade. Nós precisamos ter o quê? Realmente sofredores, nós precisamos suportar até o final, ter a paciência até o final, precisamos guardar essa unidade feita pelo Espírito Santo. Por quê? É difícil nós unirmos, é difícil nós unirmos. Não pode tentar acertar as pessoas para você. O outro tem as suas fraquezas, mas eu preciso lembrar que eu também tenho as minhas fraquezas. Eu tenho as coisas que eu errei. Eu tenho em meu coração o quê? A piedade que recebi do Senhor. Então eu preciso ter a piedade, preciso aceitar o outro. Tem muitas coisas boas, mas por conta de uma coisa errada que eu identifiquei, por que eu estou brigando? O diabo vai estar rindo, vai estar alegre por conta disso. Por quê? Quando o cristão ele é derrubado na fé, quando o coração dele é derrubado, a vida de fé é fracassada. Não acontece mais a evangelização. Está vivendo sendo enganado pelo diabo. Então eles começam a dizer, o irmão disse tal coisa para mim, o fulano de tal disse isso, aquilo. E a pessoa que ouviu isso fala mais alto, fala um pouco mais e aumenta a história, fofoca mais ainda e já começa a brigar. Olhem só isso, criam intrigas. O diabo causa intriga entre os homens. O diabo causa a disputa, o conflito entre os homens. Então os pacificadores, realmente eles são o quê? Bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então pensem bem. O Senhor Deus é como o empresário, ele olha, vê o que aconteceu, ele, bateu o carimbo, a assinatura para prosseguir. Quer dizer que ele o quê? Aceitou aquele projeto, aceitou aquele trabalho que foi feito. Então, da mesma maneira, diante de nós temos diversas questões, diversos processos a passarmos sobre, e nós somos os pacificadores. E assim o Senhor ele nos sela dizendo, são filhos de Deus. Então, quem não é pacificador precisa pensar, eu ainda estou insuficiente, eu sou indigno diante do Senhor Deus. Não podem ser assim, vocês precisam se arrepender. Então, aquele que não ajunta comigo é aquele que dispersa. O Senhor Jesus, ele está continuamente tentando o quê? Ajuntar. Então, se nós temos muitos filhos, olhem só, tem irmãos e irmãs que são rostos diferentes, alturas diferentes, falas diferentes, mas o pai e a mãe ama todos esses irmãos, essas irmãs do mesmo jeito. Tentam unir, tentam pacificar, conduzir. Então pense bem realmente como nosso coração iria doer se nós tentarmos dividir a família.
Então, todos aqueles que não ajuntam com o Senhor, então realmente está errado. O Senhor, ele nos ajuntou. Nós, realmente, conforme o coração do Senhor, todos nós, em espírito, precisamos fazer o quê? A união. Então, nós não devemos quebrar essa união feita pelo Senhor. Então, o Senhor, ele não disse para nós nos esforçarmos para criarmos a união. Ele disse que a união já está feita. Nós só precisamos manter, precisamos guardar esta união. Para assim nós não nos tornarmos aqueles que dispersam essa união feita pelo Senhor. Então nós temos essas 7 grandes coisas. Então a vida de um cristão, e nós temos essas 7 personalidades grandiosas diante do Senhor. Então, e hoje nós iremos aprender. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós olhamos para essa palavra, então nós podemos dizer primeiro, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas por que ele fala de novo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles serão o reino dos céus? Então ali primeiro mostra o coração, o estado do coração da pessoa para poder entrar no reino do Senhor Deus, para receber a salvação. Então ele diz, eu vim de mãos vazias, agora vou de mãos vazias. Ele sabe sobre a verdade, a insuficiência, todo o caos que existe neste mundo, de que ele realmente não existe, ele existe somente um destino para a perdição. Mas agora uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele se tornou rico, não é? O apóstolo Paulo já disse, agora nós parecemos ser pobres, mas nós temos tudo. Uma pessoa que recebeu a salvação. Agora temos o nosso Senhor Deus, agora nós temos o Pai, que é o reino do Senhor Deus, que é a nossa casa. E agora nós nos tornamos realmente ricos espirituais. Não somos ricos? Somos muito, muito ricos. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Então, mas se nós olharmos aqui, realmente nós temos o reino dos céus para nós, aqueles que sofrem a perseguição. É um pouco diferente, não é? Porque bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, diferente dos bem-aventurados, os pobres em espírito. E os pobres em espírito são aqueles que mostram o estado do coração para poderem receber a salvação. Quer dizer que um pecador que merece ir para a perdição eterna, agora com todo o seu pecado, por que as pessoas não recebem a salvação? Porque o desejo, a ambição deste mundo está o quê? Furando os céus, está ali subindo ali, voando como um foguete. As pessoas elas vão morrer amanhã, mas eles querem alcançar os céus, o universo? Não podem ser assim. A pessoa está morrendo, adoecido, e ainda estão dizendo para o filho, falou, filho, vai lá, ó, compra aquelas ações, vai, porque vai subir muito dinheiro, tá bom? Ai, morre. E eu ouvi uma coisa dessa, falando, vai lá e compra aquele lote. Então, os grandes empresários. Eu já preguei para várias pessoas, mas é difícil receberem a salvação. Tem tanto desejo, ambição pelo mundo. Na frente existe a graça do Senhor Deus, mas na frente tem o que? O desejo, a carne, este mundo tampando. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. As 7 coisas que aparecem na frente mostram a personalidade espiritual que um cristão ele deve ter para entrar no reino do Senhor Deus. Mostra a dignidade que ele tem, o pré-requisito. Então agora, realmente nós já recebemos o quê? Esse papel, essa dignidade, nós já somos dignos de entrar no reino do Senhor Deus. É por isso que por último ele nos diz essa palavra agora. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então os 7 primeiros aspectos mostram a personalidade do cristão. Então agora o cristão que é digno de entrar no reino de Deus. Então agora, pela justiça, realmente aqueles que sofrem, são perseguidos. Então antes, por conta do pecado, os homens que receberam o castigo, a maldição, mas agora uma pessoa que recebeu a salvação, agora está sofrendo por conta da justiça, sofrendo perseguições. O Senhor Jesus, ao vir neste mundo, quantas perseguições e sofrimento ele sofreu? Pela sua própria nação,
pelo povo de Israel que foi escolhido pelo Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus foi desprezado, abandonado e foi sentenciado à morte. Então, se nós olharmos para os cristãos que receberam a salvação, o sofrimento, a perseguição, é algo que o Senhor Deus permitiu. Então, precisam lembrar disso. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazer o mal. Então, fazer o bem é fazer a vontade do Senhor Deus, e se você sofre por isso, é a vontade do Senhor Deus. Então, uma pessoa que sofre por conta do pecado, qual é o sentido disso? Mas nós fazemos o bem, e é por isso que nós fazemos a vontade da justiça de Deus. E nós sofremos as tribulações e perseguições por isso, é a vontade do Senhor Deus. O cristão, viver para o Senhor e a justiça, ele sofrer por isso, isso é algo necessário. E é algo inevitável. Então vocês precisam saber disso. Então, após receber a salvação, viver uma vida muito em paz, parece que tudo vai ser tranquilo. Então, o Senhor ele protege o nosso espírito, mas a nossa carne tem o sofrimento. Então é disso que vocês precisam saber. Se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, viver diante do Senhor Deus, piamente querem viver a vontade do Senhor, então eles padecerão perseguições. As pessoas do mundo, eles odeiam os cristãos. O mundo é mau, é contaminado, vive de um poder maligno, e os cristãos precisam se discernir de forma exata deste mundo e precisam viver uma vida firme no Senhor. Então, o Senhor Jesus ele morreu para todos aqueles que não são firmes, não são confirmados, quer dizer que são pecadores. O Senhor ele morreu pelos pecadores para que os pecadores possam viver o quê? Piamente. Então, para todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, eu não estou procurando a palavra da Bíblia, estou fazendo as citações da palavra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Nós podemos ver, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, entre os amigos, eles bebem, então fazem coisas que não são nada bom, falam palavras ruins, vivem uma vida fora da piedade, que não é nada correto, mas depois que recebe a salvação. Uma pessoa que adorava beber, para de beber. Por que não para de beber? Porque ele fala, eu estou tomando remédio. Que remédio? Novo Testamento? Antigo Testamento? Que é o meu novo remédio. Eles falam, nossa, ele aqui crê em Jesus Cristo. E as pessoas começam a odiá-lo. Então, as pessoas pegam e jogam cerveja na cabeça dele. As pessoas perseguem e odeiam. Então, mas não importa as perseguições, você não pode ceder a eles. Então, as pessoas, elas acham estranho tudo aquilo que não vai conforme a vontade deles, para todos aqueles que não fazem igual a eles. Então, eles blasfemam. Então, há uma história engraçada. Havia um macaco com 2 olhos, que ele foi para uma aldeia onde havia macacos só de um olho só, e os macacos de um olho só começaram a apontar o dedo e falar, nossa, ele é deficiente. E ele ficou tão bravo que depois ele arrancou um olho dele. Então, quem é o deficiente ali? Ou se você não age conforme a vontade das outras pessoas, as pessoas começam a observar e dizer, nossa, ele é estranho. Então, na verdade, quem é que é o louco aqui? Então, em 1 João, capítulo 2, ele fala como que Caim ele matou o seu irmão. Então, porque ele foi levado pelo maligno. Então, se nós olharmos o primeiro assassinato, nós podemos ver que Caim matou Abel, em Gênesis. Então, o Senhor ele recebeu a oferta de Abel e não a de Caim. E a Caim ficou cheio de ódio e ele foi cometer o primeiro homicídio. E é por isso
Neste mundo, o maligno odeia os justos, os ímpios odeiam e querem matar. Então, se nós olharmos em Gálatas capítulo 4, versículo 29 e 30, ele fala: Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, Abraão, ele tinha o seu filho Ismael, que nasceu da sua servente. Ismael é aquele que nasceu fora da promessa de Deus. Então, é aquele que nasceu na carne. E aquele que nasceu na promessa de Deus é Isaac. Ismael perseguia Isaac. E o que fizeram no final? Agar e Ismael, então, o servente e o seu filho, eles foram expulsos dali. Então, aqueles que nascem da carne, crer eles creem. Então, mas quer dizer que são pessoas que nasceram na carne, quer dizer que não nasceram de novo, quer dizer que não é aqueles que nasceram do Espírito. Aqueles que nasceram do Espírito são perseguidos, os cristãos são perseguidos. Isso é algo muito estranho. Então, nós não sabemos o quanto que eles perseguem. Se nós olharmos para os líderes dos judeus também. Eles olharam para Cristo, perseguiam, odiavam. Então, eles utilizaram a mão dos romanos para crucificarem e matarem a Jesus. Como em João capítulo 15, versículo 20, o Senhor Jesus disse: Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor? Se a mim perseguirem, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, os judeus que perseguiram o Senhor Jesus. Mataram os apóstolos, expulsaram. Então, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Quer dizer que as pessoas que receberam a salvação consideram preciosos aqueles que receberam a salvação e obedecem todos juntos. E é por isso. Então, perseguiu o dono. Será que o servo não vai ser perseguido também? O Senhor que foi perseguido neste mundo. Será que nós iremos receber o amor deste mundo? Claro que vamos ser perseguidos também. Como em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. O mundo, ele não odeia as pessoas que são dele, ele ama. Então nós podemos ver que o Senhor, ele nos conduz, ele nos salvou, ele nos escolheu. É por isso que o mundo nos odeia. O mundo, ele vai nos odiar. E não tem o que achar estranho disso. Então, assim como no versículo 26 já disse, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Quer dizer que agora é o trabalho que serve ao Senhor, o Espírito que serve ao Senhor. Então nós matamos ao Senhor, mas iremos servir o Senhor. Quer dizer que matam o Filho do Senhor Deus, perseguem o Filho do Senhor Deus, mas eles dizem, estamos servindo ao Senhor. Então, como é que eles vivem assim, realmente confusos, não é? Então, isso não era somente os judeus daquela época. Então, se nós olharmos em toda a história da humanidade também, do cristianismo, todos aqueles que creem no Senhor Deus. Então, realmente, eles foram perseguidos demais. Se nós olharmos em João capítulo 17, existe a oração profunda que o Senhor Jesus ele fez. Então, é a oração do sumo sacerdote.
João capítulo 17, a partir do versículo 14, se nós olharmos na palavra do Senhor Jesus. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, se nós olharmos para o Senhor Jesus, então, o Senhor, Ele está dizendo para todos os seus discípulos, não peça que os tires do mundo, mas que livres do mal. Então, o mundo os odiou. Por que o mundo os odeia? É porque eu não sou do mundo. É por isso que eles não são do mundo, como eu. Então, perseguirem o Senhor Jesus, este mundo que odeia o Senhor Jesus. Então, todos os cristãos, da mesma maneira, são perseguidos e são odiados. Então, o cristão que é perseguido, que é odiado, está vivendo neste mundo, mas não é deste mundo. Todo este mundo, ele pertence ao diabo, o maligno. Então, nós pertencemos ao Senhor. Então, todos aqueles que pertencem ao Senhor, eles são o quê? A minoria. E nós, como podemos ver, o próprio povo do Senhor Deus que guardavam o sábado, que davam o dízimo, mataram o próprio Filho de Deus. No templo de Jerusalém, eles que diziam servir ao Senhor, eles mataram o Filho de Deus. Perseguiram os apóstolos, os expulsaram. Crer, eles creem. Então, mas podemos ver que são pessoas que pertencem ao mundo e dizem que creem. Mas receberam a salvação, foram discernidos deste mundo, agora pertencem aos céus, não pertencem a este mundo. Então, nós podemos dizer que nós temos irmãos e irmãs. E nós podemos dizer que somos estrangeiros. Quando nós falamos estrangeiros, parece que são pessoas que estão sendo o quê? Discernidas, né? Não estão sendo bem aceitas, não é? Quando nós ouvimos a história das pessoas que fugiram da Coreia do Norte, então eles dizem que realmente eles apostam a vida deles, colocam a vida em risco para fugirem para a Coreia. Então, como são pessoas realmente preciosas? Tem pessoas que pensam assim. E tem outras pessoas que olham para esses fugitivos da Coreia do Norte e desprezam, odeiam, e é por isso que eles sofrem. Eu já ouvi histórias assim. Então, uma pessoa que recebeu a salvação realmente é odiada sem nenhuma razão. Você ser odiado por você cometer um erro é lógico neste mundo, mas imagine você ser odiado por você ter recebido a salvação. Igualmente como Cristo, você crê no Senhor Jesus, você recebeu a salvação, nasceu de novo. Não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Você está dizendo somente as palavras do Senhor Jesus, mas as pessoas vão e te odeiam. Falando, nossa, essa pessoa é ignorante. Nossa, essa pessoa é herege. Então olhem só, procurem algo que nós erramos. As pregações de quarta-feira, de domingo, todas as palavras estão na internet. Procurem na internet, vejam a nossa palavra, vejam se tem algo errado. Não tem nada de errado. Eles somente xingam, porque não é parecido com eles, porque eles não pregam a palavra da verdade. Então olhem só isso, não tem como o que fazer. As igrejas iniciais, os apóstolos, eles foram perseguidos, passaram por diversas dificuldades. Então os judeus realmente perseguiram, os gentios os perseguiram. O imperador Nero, de Roma na época, ele incendiava os cristãos vivos, sabiam disso? O imperador Nero, ele era idolatrado como Deus e os cristãos, já que não o adoravam como um Deus, é por isso que ele colocava eles em estacas, jogava óleo e incendiava. Então matavam os cristãos como se fossem tochas, tochas vivas, e as pessoas riam disso. Então, olhem só quantas pessoas morreram realmente no Coliseu, como comida de leão. Isso tudo aconteceu de verdade. Então, se nós olharmos, aparecem em filmes e isso aconteceu de verdade. Em documentários, vocês podem verificar. Realmente, muitas pessoas morreram. Quando eu fui em Roma, existe o túmulo no subsolo.
Quando construíam o castelo em Roma, eles foram cavando e existem vários túneis ali embaixo. Dentro daqueles túneis, eu já entrei em uma parte delas. E tem uma parte que eles deixaram fechada. Então dizem que se você entrar mais, você não consegue voltar mais. Então, um turista japonês, uma vez, ele pulou essa cerca e entrou, e depois ele ficou perdido. Então, os soldados romanos da época também, se entrassem ali, eles perdiam o caminho e não conseguiam voltar. Então, é por isso que realmente iam até somente um tanto e depois paravam, fechavam. Então existem o que os cristãos escreveram naquela parede, dizendo: é a morte, o que que você vai vencer? Morte, o que que você vai derrotar? Morte. Então, nós já recebemos a salvação, você já foi derrotado. Se nós olharmos dentro daquelas catacumbas, naqueles buracos, naquelas tumbas, realmente os cristãos eles vinham escondidos ali dentro. Eles eram pegos, capturados e mortos, não é? Os cristãos de noite traziam esse corpo e enterravam ali dentro daquelas cavernas, daqueles túneis, dizendo: fulano de tal adormece aqui. Então muitos cristãos foram enterrados ali embaixo. Então, sem conseguirem ver a luz do sol, viviam escondidos dentro daquelas cavernas, dentro daqueles túneis, sem saber quando iriam morrer. Eles guardaram a fé. Então, muitos cristãos morreram assim. Então, depois daí, Roma, a Igreja Católica, sabe o que aconteceu? Então, se eu contar algo que não existe, realmente é um grande problema, não é? Então, eu vou contar algo que são fatos. Então, a Igreja Católica pegava as pessoas que receberam a salvação e traziam para a Inquisição e os taxava de hereges e matavam todas as pessoas que não cumpriam a lei do Papa. E matavam. Matavam por heresia. Então, muitas pessoas morreram. Então, eles dizem realmente que aquela era a vontade de Deus. Para eles, matar aqueles que são hereges é a vontade de Deus. Então, se nós olharmos para isso, todos aqueles que perseguem o povo, eles se dizem, o próprio César se dizia rei, imperador, matavam todos aqueles que iam contra a sua vontade. Olhem para Pilatos. O próprio povo gritou dizendo: nossa, o Senhor Jesus, ele é um herege, tem que matar. E pediram para Pilatos crucificá-lo. Olhem para os apóstolos, quanto sofrimento que receberam. Diácono Estevão pregou a palavra e morreu apedrejado. Se nós olharmos Tiago, o primeiro apóstolo a morrer com a cabeça cortada, decapitado. E depois olhem só para a quantidade de apóstolos que receberam a perseguição. Como em Atos capítulo 24 também, diante do rei Agripa. Então os fariseus, os líderes do povo, os escribas, trouxeram até advogado para acusarem o apóstolo Paulo, dizendo: este homem, ele é aquele que transgride contra todos os judeus. Ele é da seita de Jesus o Nazareno. Ele é o líder deles. Dizia: precisam matá-lo. E assim, o apóstolo Paulo, ele disse: eu serei julgado em frente a César. Então, os romanos na época, quando eles passavam por uma injúria, ou fossem caluniados, eles tinham o direito de serem julgados em frente a César. Então, durante 2 anos e meio, ele fez a sua viagem missionária, sendo levado de um lado para o outro aprisionado, mas, por fim, ele morreu. Ele disse: realmente todos me perseguem, me xingam, fazem toda essa malignidade, mas nós somos o que? Bem-aventurados quando sofremos perseguições. Que grande nos é o reino de Deus, nos
Porque o reino dos céus é nosso. Porque pelo evangelho, por nós, realmente recebemos o sofrimento, recebemos a perseguição, toda a malignidade, toda a mentira, a blasfêmia que é jogada sobre nós. Nós somos o quê? Bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. No Antigo Testamento também os apóstolos, perdão, os profetas que eram enviados, realmente eles morriam, eram perseguidos também. Então olhem para o tempo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio, os judeus não o reconheceram e o mataram. Os apóstolos também foram perseguidos. Com mentiras os perseguiam. Então o Senhor ele disse para nós fazermos o que? Exultar e alegrar, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer que quando somos perseguidos, não fiquem tristes, estejam alegres, porque grande é o vosso galardão. Então, se nós olharmos como os profetas que já foram perseguidos, nós também iremos ser perseguidos. As pessoas do mundo não irão nos servir. Nós somos perseguidos pelas pessoas. Então nós olhamos para os cristãos também, realmente todos eles têm o que? O diabo dentro dele que trabalha, atua dentro deles. É por isso que perseguem a igreja, vão contra a igreja. Como em Atos, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo e Silas foram pregar em Filipe, realmente foram capturados. Tiraram-lhe a roupa, o torturaram, aprisionaram no cárcere lá profundas da masmorra, cheirando mal, aprisionado no subsolo, preso nas correntes. Mas de noite o que aconteceu? Paulo e Silas choraram? O que eles fizeram? Eles oraram e louvaram. Como é que eles louvaram? Então, com corrente fazendo barulho. Será? O meu Deus é Deus poderoso. Então foram usando ritmo, louvando e louvando. Por quê? Apóstolo Paulo antes era aquele perseguidor de Cristo, apedrejava todos os cristãos. Ele é aquele que vivia como testemunha para perseguir a Cristo. Mas agora ele, recebendo o sofrimento, a aflição por Cristo, ele ficou muito feliz. Para a justiça, para o Senhor, pelo Evangelho. Isso é a boa-aventurança. Então alegrai-vos, exultai, grande é o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então xingarem, perseguirem, sem nenhuma razão. Tudo isso é um grande galardão diante do Senhor Deus. Quer dizer que isso é fazer a vontade do Senhor Deus. O diabo, o seu poderio que está vindo contra nós, fazendo a inimizade contra essa vontade do Senhor Deus. O diabo, ele está vivo até o presente momento, querendo ir contra a igreja, contra nós, contra Cristo. Aonde o evangelho é pregado, nós precisamos continuamente ver que o diabo está perseguindo, está vindo contra. Então, se nós olhamos para o D.L. Moody, nos Estados Unidos, o grande pregador, quando ele fazia as pregações, ele era um homem muito incrível. Ele conduziu muitas pessoas para diante do Senhor. Então, num dia, quando ele pregava o pôster, realmente dizendo que ia ter um seminário bíblico para essa pregação, uma grande conferência, do lado deixavam colado um outro pôster xingando Dear Moody. Então, na vida dele era assim. Então, o grande pregador da Inglaterra, Charles Spurgeon, um dia ele pegou emprestado um grande salão para fazer a pregação. Então, realmente, milhares de pessoas se reuniram ali. E ele estava começando o seminário bíblico. Spurgeon estava começando a pregar. E lá atrás alguém começou a gritar, falando, fogo, fogo! Para atrapalhar
para atrapalhar a conferência e as pessoas começaram a entrar em susto, em pânico. Algumas pessoas morreram pisoteadas tentando fugir daquele lugar, porque alguém começou a gritar fogo. Spurgeon, ele recebeu grande sofrimento através disso. O diabo, ele vai contra o evangelho de todas as maneiras. Ir contra o evangelho. Isso mostra que a evidência de que está no diabo, quer dizer que isso é evidência de que está na perdição eterna. Como em Atos capítulo 5, aquele que vai contra a vontade do Senhor Deus, ele vai ser destruído, aniquilado para sempre diante do Senhor Deus. Quem vai contra o evangelho? Então, aqueles que vão contra o evangelho do Senhor Deus, contra a igreja, o Senhor Deus, ele vai destruir, pisotear. Esse é o maior mal que o homem pode cometer. Então vão receber um grande castigo diante do Senhor Deus. É por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 28, já diz: em nada vos espanteis dos que resistem, que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. Então, quando ele mandou para os filipenses, apóstolo Paulo, Silas, que foram perseguidos, foram aprisionados, foram torturados, mas dali onde iniciou o trabalho do evangelho, ele pregou a palavra, a igreja se iniciou ali. E para a igreja de Filipenses, eles foram continuamente sendo perseguidos. E é por isso que ele diz: em nada vos espanteis os que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição. Ele diz o quê? Para não temer. Não precisa ter medo. Então, se nós olharmos em 2 Tessalonicenses capítulo 1, então, se não procurar a Bíblia, pode ser que alguém esteja cochilando, é por isso que vamos procurar na palavra. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então nós podemos ver aqui, aquele que nos persegue e nos atribula, o Senhor ele paga com tribulação. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Quer dizer que o Senhor Deus que é justo, ele vai nos pagar, com certeza. Com todos nós que recebemos a perseguição, as dificuldades, o Senhor ele há de pagar através do descanso. E os cristãos que recebem o sofrimento, o Senhor ele está permitindo esse sofrimento, a tribulação na vida deles. É para que o cristão, através desse sofrimento, ele possa crescer na fé. Então, o Senhor ele nos permitiu esse sofrimento para que possamos crescer. Então, se nós não guerrearmos, não existe vitória. Se não existe sofrimento, o cristão não é treinado. Através do sofrimento, o Senhor, ele nos faz crescer. Se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Versículo 21. Vamos ler todos juntos. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então nós podemos ver que o Senhor, ele nos chamou, ele nos salvou. O Cristo, ele sofreu por nós, ele padeceu por nós. Então esse
sofrimento Cristo ter padecido deixou-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, Cristo recebeu o sofrimento por nós. Nós agora recebemos sofrimento por Cristo. É por isso que nós estamos seguindo o que? As suas pisadas. Então, conforme as pisadas do Senhor Jesus, tem o sangue, o sofrimento, as lágrimas que estão ali, ó, empossadas nas suas pisadas. Nós precisamos pisar e ir. Olhem tantos cristãos, tantos apóstolos que morreram ali. Foram pisando, acertando as pisadas junto com Cristo. Todo suor, lágrimas, sangue ali no chão. Que estão ali, ó, todas despejadas pelo chão, que estão caindo no nosso rosto. Não é mesmo? Com esse sofrimento, nós estamos seguindo. Isso é bênção. É por isso que em Romanos, capítulo 8, nós, para recebermos a glória com Cristo, nós precisamos padecer com Cristo. Então, nós recebemos a glória eterna com Cristo Jesus. E agora nós precisamos sofrer com Cristo Jesus nessa terra. Quem não gosta do sofrimento não gosta da glória. Então, nós temos recebido a salvação. Então, nós recebemos o sofrimento. Nós precisamos estar em felicidade, nós precisamos estar em agradecimento, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, realmente é grandioso no reino dos céus. Para nós recebermos esse galardão com o Senhor, nós precisamos sofrer junto com Cristo também. Nós estamos seguindo as suas pisaduras. Se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes nas aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, aqui ele está falando, não estranheis a ardente prova, é o sofrimento. Então, para nossa fé seja treinada, ele nos permite o sofrimento. Ele nos permite essa prova, a ardente prova. Nós estamos querendo viver conforme a vontade do Senhor Deus, mas por que tem sofrimento para mim? Por que estão me perseguindo? Não é para achar estranho uma coisa dessas. Isso é algo lógico, é um curso lógico a acontecer. Então nós temos participantes das aflições de Cristo. Então alegrai-vos do fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então nós precisamos lembrar dessa glória que iremos receber, então precisamos regozijar, alegrar. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10, vamos ler todos juntos. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O Deus de toda a glória, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, quer dizer que Ele nos salvou. Então, para nós podemos entrar nessa eterna glória do Senhor Deus, é por isso que fomos salvos. Então, quem é que fez isso? É o Senhor Jesus. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Quer dizer que a nossa vida de fé vai sendo o quê? Aperfeiçoada. Vamos tendo a personalidade como do Senhor, sendo completa. Então, Ele faz o quê? Confirme, fortifique e estabeleça. Então, no meio do sofrimento, uma pessoa que não é treinada no sofrimento, e outra pessoa que vive tranquilo, sem nenhuma dificuldade, quando ele passa por uma dificuldadezinha, já não sabe o que fazer. Já fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Olhem só, nós todos realmente precisamos olhar para o Senhor. O Senhor, Ele nos permite o sofrimento para nos treinar. Ele nos aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece. E esta é a nossa fé. E é por isso que, como os cristãos, realmente, quando está no sofrimento, é nesse momento que está à prova a sua fé.
Como é que nós podemos saber como está a nossa fé? Quando nós temos sofrimento e a dificuldade. É nesse momento que o cristão é posto à prova, para ver quão forte ele está, quão firme ele está, quão confirmado, estabelecido diante do Senhor Deus ele está. Como em Jó capítulo 23, o Senhor, após me provar, sairei como ouro. Então realmente, no início nós não somos nada, nós temos o quê? As impurezas dentro de nós. Mas ele provando-me, ele colocando no fogo, tirando, colocando na água, colocando no fogo, vai treinando, batendo, batendo, e assim vai tirando todas as impurezas. Sairei como o ouro, não é? Então o Senhor, ele vai me provar. Sairei como o ouro. Olhem para o Jó. Jó passou por diversas dificuldades. O Senhor Deus o treinou. Olhem para Jó, que recebeu o sofrimento, e para o Jó que não recebeu o sofrimento, totalmente diferente. Não é? Então isso é algo claro, é certeiro. Como em Atos, capítulo 14, então nós todos, realmente nós precisamos passar por diversas tribulações para entrarmos no reino do Senhor Deus. Então nós iremos passar por diversas tribulações. E também, como em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. A tribulação é leve e momentânea. Leve o que? Leve mesmo. É fácil. Então, a nossa tribulação é leve e momentânea. Produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Da glória é um peso eterno. Então, os cristãos, eles quando passam por sofrimento, Cristo está conosco. Então, não pensem que vocês estão sofrendo porque Cristo não está conosco. Então, como Cristo passou por diversas dificuldades? Como os apóstolos passaram por diversas tribulações? Passaram por mortes, passaram por dor e sofrimento. É porque Cristo não estava com eles? Não. Cristo estava com eles, mas permite esse sofrimento para que eles possam ter uma maior glória. Então, o Senhor, ele permite esse sofrimento, essa dor, e nós não devemos estar chorando, estar tristes, nós precisamos estar o quê? Alegrando. Realmente dando graças ao Senhor, abundando de toda a graça da glória de Deus que recebemos. Não é por isso que é grande o nosso galardão. Como em Mateus capítulo 5, que nós já aprendemos sobre a boa-aventurança, nós podemos ver o selo do Senhor Deus, da 7 até a 8ª, que é o selo, dizendo bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça. Quer dizer que uma pessoa que tem a personalidade de Deus formada em si, passa por perseguições e sofrimento. Então, o Senhor Deus, ele nos treina e nos transforma para que possamos nos tornar pessoas aptas para podermos entrar nessa justiça do Senhor Deus. Então, nos transforma em pessoas adequadas para o reino do Senhor Deus. Então, todo o sofrimento, a perseguição que o cristão possui, o Senhor Deus, ele protege e treina. Entenderam? Então, qual seja a dificuldade, não temam, não se preocupem. Nós temos a glória eterna do Pai aguardando para nós. E é por isso que existe todo o sofrimento, a dor, nós precisamos suportar. O Espírito Santo está conosco. Então é por isso, qual seja o problema, qual seja a aflição, qual seja a dor, a tribulação, nós precisamos estar o quê? Cientes, aguardando somente para obedecer ao Senhor Deus. Não, porque o Senhor, ele está conosco e nos faz vencer todas as coisas. Ele nos faz sermos participantes da sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, no meio da iniquidade, recebemos o amor do Senhor. Nós agradecemos pelo sangue, pela misericórdia, pela graça que o Senhor nos permitiu. Nós agradecemos por toda essa misericórdia, Senhor. Nós que fomos considerados como seus filhos, agora para podermos entrar no seu reino, nós temos essa esperança eterna diante do Senhor Deus. Nós sabemos que agora viveremos obedecendo a sua palavra para podermos entrar no seu reino como
pessoas adequadas, que assim o Senhor todos os dias possa nos renovar. Senhor, realmente nós, todos os cristãos que temos essa personalidade de Cristo, nós iremos receber o sofrimento e nós aprendemos isso. Realmente pela palavra, pela vontade de Cristo, nós precisamos nos alegrar, precisamos nos exultar. Iremos lembrar da sua palavra e, logo na sua vinda, o Senhor que nos liberta de todo o sofrimento, de todo este mundo. Nós sabemos que o Senhor há de estar conosco. Senhor, e nos irmãos e irmãs, no meio da fraqueza, possam obedecer, possam guardar a sua fé, o Senhor possa estar com todos eles. Que o Senhor permita para que possamos vencer todas as coisas para vivemos para a sua glória e sua vontade. Senhor, todo este mundo, todo o sofrimento, toda a dor, todo o sofrimento que nós temos, todo o pecado, que nós possamos vencer e assim possamos ser conduzidos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.